Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Perolar. Iniciou o mês de setembro, setembro amarelo, um mês de combate ao suicídio, doenças de ansiedade. E o Perolar de hoje é sobre esse assunto. A gente tem como convidada a Dai, que tem uma história muito incrível para compartilhar sobre isso. E eu vou convidar a Dai para entrar aqui, para se apresentar e para falar para vocês. Será que foi? Oi! Aê, seja bem-vinda, Dai. Obrigada. Gente, essa é a Dai, é uma querida. Eu poderia ouvir ela falando por horas. Eu já falei isso para ela algumas vezes. Ela é incrível nas palavras, assim. Ela sabe tocar muito o coração, assim, sabe? E ela tem uma história incrível que vai compartilhar pra gente. Dai, pode se apresentar. Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Daiana, eu tenho 37 anos, sou casada com o pastor Silas, tenho a Rebeca, de 2 aninhos, e a Isadora, de 8 anos. Elas são minhas filhas queridas, meus tesouros, minhas heranças. Eu sou formada em administração, né? Trabalhei muito tempo como secretária, em grandes empresas, e desde novembro do ano passado eu tô em casa e agora estou como uma empreendedora. É isso também, aí, é verdade. Pode, já faz seu jabá aí. Pode falar, gente, que é incrível. Se você não conhece a Dorella Baby Kids, você siga lá a nossa página, Dorella Baby Kids. Nós trabalhamos com moda circular, moda sustentável, desapego infantil, de zero. Inclusive, várias roupinhas do Luca, né, já foram para Dorella. Não, porque o Luca é estilo, né, gente? Então, o Luca desapegou e já foi praticamente tudo vendido do Luca. Porque é muito fofo mesmo. Então, assim, e a maioria, essa primeira leva, Aline, foi tudo de amigas, assim. A maioria, mães que desapegaram e elas já se apegaram também, já compraram também. Então, é muito gostoso essa parte do desapego e depois você pega, renova e vai fazendo. É uma coisa circular muito gostosa mesmo. E muito responsável também, né? Você produz tanto lixo e você vê as roupas, você usa, dá dó até. A roupa, às vezes a criança usou uma vez, então é algo incrível. Enfim, então vamos à nossa live. Não teria tema mais incrível para abordar no dia 1º de setembro, né? Muita unção, o Instagram travou. Mês do Setembro Amarelo, um mês de combate ao suicídio. E a Dai vai ajudar a gente aí, contando, compartilhando essa superação que ela passou na área emocional da vida dela. Só um minutinho, então, gente. Filho, dá isso aqui pra mamãe, por favor. Escolhe um livrinho. Gente, primeiramente, eu estava refletindo sobre a minha história. Até os meus 25 anos, assim, a minha vida foi muito tranquila. Não tive grandes dificuldades, grandes perdas, né? Assim, sempre foi muito, muito tranquilo, tudo muito equilibrado. E depois, quando eu me casei, né? E aí, quando eu tinha 4 meses de casada, aí eu perdi o meu pai, ele foi assassinado na frente do apartamento que eu morava, recém-casada com o Silas. E assim, a gente se viu mesmo num buraco negro, assim, sem fundo, né? E aí, depois de um tempo, né? Depois de 3 anos, veio um renovo nas nossas vidas, que foi a vida da Isadora. Mas no processo da maternidade, carregava alguma coisa assim muito pesada, sabe? De ser perfeita, de fazer tudo certo, de não poder errar. Então, isso me trouxe alguns pesos, algumas marcas, né, na maternidade. E quando a Isa tinha 4 aninhos, eu tinha muito problema com a questão dela ficar doente, né, da Isadora ficar doente. Teve uma vez que ela pegou uma gripe e ela estava na escola? Ela já estava na escola. E aí é um atrás da outra.
É uma atrás da outra, e eu sempre ficava com o coração na mão, sempre aquela coisa de que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento, vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Era como se fosse um começo de pneumonia, né? E aí eu comecei a perceber que meu coração começou a ficar muito apertado, mais do que anteriormente, porque sempre ficava. Mas dessa vez eu achei que alguma coisa estava muito fora do que era normal. E aí, no início de 2019, eu comecei a desenvolver essas crises de ansiedade, né? Que eram muito recorrentes. Teve fases na minha vida que elas eram constantes, quase diariamente, né? E não foi fácil. Não foi fácil passar por esse momento. Então, mais ou menos resumido, foi isso que aconteceu. Eu realmente, assim, vivi um turbilhão de emoções, assim, a flor da pele mesmo. Você deu uma boa resumida, assim, eu perdi meu pai. Assim, perder o pai, eu não consigo nem imaginar, assim, o tamanho da dor. Você perder seu pai chegando na porta da sua casa, né? Conta pra gente, o assaltante abordou ali na porta da sua casa, vocês ouviram o tiro, quando saíram, era seu pai, né? Então, estava eu e o Silas, e a minha irmã, ela morava com meus pais. E aí ele foi levar a minha irmã, porque ela com alguma coisa nos olhos, não podia dirigir, e ele foi levá-la até a minha casa. Aí ele chegou na porta do apartamento, ele parou, a minha irmã desceu, ela entrou. Quando a minha irmã entrou, a gente ouviu um tiro. E aí a gente saiu os três desesperados. E quando a gente chegou, o Silas primeiro olhou pela janela e eu e ele já saímos. E os dois meninos, eu acho, correndo. E a gente saiu correndo. Quando a gente entrou, a gente viu meu pai com um tiro aqui. E o sangue, assim, jorrava. Era uma cena assustadora, assim. E não sai da minha memória. Algo, assim, muito forte. E eu lembro de ficar numa situação, assim, muito apática. Eu só gritava e pedia para as pessoas me ajudarem. Mas eu mesma, eu não tinha muita reação. Eu lembro de falar, gente, me ajuda, chama a ambulância, chama alguém, chama. A gente meio que trava, assim, né? Eu travei, eu nunca imaginei que eu teria uma reação assim, tão apática, porque eu sempre fui muito agilizar as coisas e de realmente tomar a nesse iniciativa. momento foi... Exatamente. Aí a gente chamou o SAMU, abordamos uma viatura policial, aí os policiais mesmo levaram ele para o Hospital Grajaú, que era o mais próximo. E aí a gente chegou lá, eu lembro da afeição, a gente estava esperando ele. Ele estava consciente nesse processo, Dai? Não, assim. Já não estava... Já, desde a hora que a gente pegou. Desde a hora que a gente pegou, viu, ele já estava inconsciente. Muita gente chegou, mas muita gente também sem reação para ajudar, sabe? Eu não sei, era uma cena tão terrível que eu acho que as pessoas ficaram meio sem reação mesmo, não sabiam nem direito o que fazer. Então, eu lembro que a gente estava ali naquela sala de espera e eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Porque a gente tem eu não sei, eu não posso dizer nem que alguém tenha me ensinado isso, mas é algo que eu cresci. Tipo assim, eu vivo numa bolha e nenhum mal pode me atingir, sabe? Isso aqui é só um susto. Então era como se eu fosse indestrutível mesmo. Nada vai me abalar. Inabalável. Inabalável. Eu sou crente, eu vou na igreja, minha mãe é crente, a gente ora, a gente é de Deus. E nem o Luca e Frida estão derrubando aqui minha ring light aqui. Faz parte. Daquele médico, eu não consigo... Eu lembro até hoje da feição dele, do rosto dele. Ele chegar assim, olhar pra gente e falar assim, ele não resistiu. Meu Deus. Assim, nossa, meu mundo ali, ele caiu. É algo assim que não dá pra... Parece de fato que você entra dentro de um buraco. Você cai dentro do buraco e não consegue sair, né? Então a gente ficou muito, muito abalado.
E eu lembro que a gente foi para casa, minha mãe não sabia, e ela ligando para saber o que tinha acontecido, por que meu pai não tinha chegado em casa. E a gente não atendia, porque a gente queria falar com ela pessoalmente. E aí, quando a gente chegou em casa, eu lembro que ela estava saindo da porta da sala, e ela olhou pra gente, aí viu eu entrando, chorando, o Silas, a minha irmã, os meus sogros. Aí ela falou: o que tá acontecendo? Cadê o Alceu? Aí a gente teve que dar essa notícia para minha mãe, sabe? Eu acho que foi o mais terrível, assim, uma das coisas mais terríveis, assim mesmo, foi ter que falar para ela que aquele companheiro dela de mais de 30 anos de história não estava mais ali, né? Então, eu lembro que naquela noite minha casa encheu de gente, assim, a igreja estava toda lá, os familiares estavam lá, todo mundo lá dando apoio. E eu lembro de ouvir de um pastor, que era o meu pastor na época, o pastor Vilmar, ele falou assim: Dai, eu sei que é difícil, mas não questiona Deus. Não vá por esse caminho, é um caminho difícil, ele falou, né? E eu lembro de ficar muito com isso na cabeça, né? De não questionar Deus. Mas por muitas vezes eu falava: Deus, o que houve? O senhor dormiu? Cochilou? O que aconteceu? E aquela bolha, né, intransponível que eu vivia, né? Por quê que aconteceu? A gente é legal, a gente faz tudo certinho, né? Por que essas coisas acontecem, né? E graças a Deus eu tinha pessoas muito sábias ao meu redor, pessoas de Deus mesmo. Claro que sempre aparece aquele sem noção, sempre aparece aquelas pessoas mais sem noção, aquelas pessoas que falam umas coisas e você fala: meu Deus, é impossível, né? Mas foi um processo, assim, Aline, que foi muito pesaroso, né, pra gente sair. Até que depois a gente entregou o apartamento e nós fomos morar com a minha mãe e com a minha irmã, para passar esse momento do luto juntos. Era muito pesado, tanto para elas quanto para nós. E a gente morou junto uns 2 anos depois do ocorrido. E eu sempre tinha na minha ideia que eu tinha superado muito bem o falecimento do meu pai. Mas, na verdade, eu fiquei com marcas, assim, muito profundas, que depois eu só fui descobrir na terapia. Eu comecei com um processo de antecipação de problemas. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas na época eu não entendia. Era como se fosse assim: a qualquer momento eu vou receber uma má notícia. Então, assim, eu vou antecipar os problemas. Eu vou, na verdade, chegar na frente. Eu vou, de repente, tentar interromper e parar essa má notícia. Eu preciso fazer alguma coisa para não receber uma má notícia, né? Então, e até a minha profissão, se a gente pensar um pouco, ela é assim, né? Você fica ali com aquele executivo, você fica: meu Deus, nada pode dar errado, né? Ele vai Está viajar, sempre prevendo tudo, errar. né? Exatamente, nada pode dar errado. Então eu vou fazer assim, assim. E eu trouxe isso muito fortemente para minha vida. Teve um tempo eu não deixava o Silas sair sozinho, eu queria ir junto com ele, porque se eu estiver junto, né? Então, como se fosse não vou receber garantir uma má alguma notícia, coisa. né? Então, exatamente. Então foi assim, foram 3 longos anos vivendo assim. Mas eu não via que eu estava vivendo assim, eu não entendia que eu estava vivendo assim. Então, aí veio a Isadora, né? Eu engravidei da Isadora, realmente a Isadora foi um Renault toda a família, né? A gente já estava no nosso apartamento, a gente não planejou, mas aconteceu. Mas a gente já estava no nosso apartamento, a gente já estava muito bem, feliz. Só que a minha gestação já foi tensa de antecipar problemas. Eu ia toda semana fazer ultrassom. Eu achava, ela não mexia, ela era muito quietinha. E eu sempre achava que alguma coisa estava errada. Conheço alguém assim. Ai, Aline, como a gente sofre, né? Demais, demais. Eu lembro de entrar, assim, trabalhando, né? Eu entrava no banheiro da Claro, banheiro de deficiente, deitava no chão e ficava: filha, mexe, mexe, pelo amor de Deus, você tá aí. Pra saber, pra sentir, pra falar: não, tá tudo bem.
tá tudo bem. Até quando a gente ia no pronto-socorro, eu dava risada, né? Porque o Silas falava assim pro médico. O médico falava, olha, fiz o exame de toque, né? Fiz o cardiotoco lá, tá tudo bem. Aí o Silas falava, pelo amor de Deus, doutor, passa uma ultrassom pra ela ver esse bebê, porque senão ela não vai sossegar. Tantos ultrassons que eu falei, meu Deus do céu. Falei, ai, meu Deus, se eu chegar antes, pode ser que dê pra fazer alguma coisa, sabe? Era sempre assim. Era Foi um algo modo que de vida gerou realmente, essa ansiedade na sua vida, assim, tipo, poxa, sim, que se depois eu eu descobri. tivesse lá, se eu tivesse, né, assim, a gente acaba até se Sim. culpando. Meu Deus, a gente acaba até se culpando, assim, né, mesmo que não seja, mesmo que não há o que a gente possa fazer. Ô, Dai, você falou uma frase que ficou muito gravada pra mim, assim, o luto é milagroso. Ele promove o milagre do consolo. Eu achei incrível essa sua frase. Fala pra gente, Sim, comenta pra gente, por favor. eu costumava, depois de tudo, né? Tudo, eu pensava, eu criei, né? Eu ficava pensando e criei essa frase, que o luto ele nos proporciona o milagre do consolo. Porque o consolo divino, ele é um milagre. Ele é algo milagroso, assim. Porque eu lembro que eu lia muito, e aí eu comecei a ler e entender o Salmo 23. Porque eu falei assim, gente, eu estou vivendo o Salmo 23 totalmente. Eu estou andando pelo vale da sombra da morte. Eu me sinto no vale da sombra da morte. Eu me sinto caminhando no vale da sombra da morte. Então, assim, e mesmo no vale da sombra da morte, eu sentia Deus me carregando. Eu senti o consolo de Deus. Eu senti Ele cuidando de mim. Eu e a Dani, a gente sempre tirava muito sarro da minha mãe, que ela gostava muito daquela poesia do Pegadas da Areia. E ela falava muito dessa poesia. A gente falava, mãe, pegadas na areia de novo. E eu lembro que nesse processo, eu pensava muito no Pegadas na Areia. Porque eu falava assim, gente, eu olho para trás e eu vejo só um par de pegadas, porque Deus está me carregando. Somente isso para explicar o que está acontecendo comigo. Então, assim, é algo sobrenatural. Você olhar e falar, meu Deus, eu estou diante de uma tragédia terrível. Eu estou desesperançosa, mas ainda assim eu sinto o Senhor, eu sinto Deus cuidando de mim. Então, assim, o consolo do Espírito Santo, ele é algo sobrenatural. E a gente só consegue sentir isso quando a gente passa pelo luto, quando a gente passa por um momento difícil. Senão a gente não consegue ter essa experiência. Então, o luto, ele proporciona isso, o milagre mesmo do consolo de Deus. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, que a paz não é a ausência da guerra, é a presença de Deus no meio da guerra. É você saber que mesmo ali no meio da guerra você tem alguém ali do seu lado. A questão da pegada na areia mesmo, né? Essa história é tão antiga, mas tão, assim, ímpar. Não, tem até uma ilustração do próprio Salmo 23, né? Que às vezes a gente não entende, né? Que eu acho tremenda. Então, nos verdes pastos me faz repousar, né? Em pastos verdejantes. Aí a gente até tem uma historinha, né? Uma história que acontece mesmo com as ovelhas. Porque a Bíblia, ela traz essa figura da ovelha como a gente, né? E a ovelha, ela tá ali, né? Na vidinha dela, felizinha. Aí, de repente, aparece o lobo, aparece um cão, alguma coisa assim. Ela fica doida, ela começa a desbaratinar, né? É igual como se fosse a gente, né? Quando passa por problemas, momentos difíceis, a gente fica doidinho, fica, né? E aí vem o pastor e tira o foco dela. Fala, olha aqui, olha esses pastos verdinhos, olha a água tranquila, pode descansar, eu tô aqui cuidando de você. Eu já vou tirar o lobo, já vou tirar o cão, para que você possa descansar. É como se fosse isso. E Deus, ele sempre faz isso com a gente. Ele mostra que há esperança, mesmo diante da tragédia, mesmo no vale da sombra da morte, há esperança. Mesmo diante do vale da sombra da morte, Ele está conosco. É isso que Aí, faz... Sheila,
confortar o meu coração. A Ishla, quando perdeu o filho, né, foi um caso que o Brasil inteiro acompanhou, que o filho dela estava com meningite, né, e era adolescente, enfim, e não resistiu. E aí ela fez até uma música que dizia que o milagre sou eu, né, porque ela falou que ela entendeu naquele momento, assim, tipo, Deus, e agora? Eu canto sobre os seus milagres, eu canto sobre o seu poder. E aí, quando chega o meu momento de mostrar o seu poder na vida da minha família, de contar algum testemunho, o meu filho morreu. E que testemunho eu vou contar? Que credibilidade eu vou ter? E daí ela falou que naquele momento ela entendeu. A maior credibilidade é você. Você tá de pé, seu filho morreu. Então agora o milagre é você. Eu vou te sustentar. Então é esse milagre do consolo mesmo que você falou. Isso é muito incrível. A gente poder descansar em Deus mesmo meio ao caos. É fantástico. Daí você comentou que você, talvez por personalidade, talvez por tudo que você enfrentou também, se colocou numa situação de justiceira. Né? Você comentou uma parte que assim, que você queria, você gostava das coisas certas e às vezes até em nome de Deus, então não vou aceitar, vou me posicionar, vou fazer acontecer. Conta pra gente um pouquinho desse pedaço aí da sua vida. Então, eu acho que depois disso, né, eu quis controlar tudo ao meu redor, né? Eu comecei a ter essa síndrome do controle. Eu acho que tá aí até a frase que a gente acabou decidindo para colocar no convite, né? Eu fiquei exausta, porque eu comecei a querer carregar tudo nas minhas costas, né? Ser protagonista em tudo, fazer tudo do meu jeito, ser realmente mulher. Controladora. Ser realmente mulher. Querer controlar. Assim, quer controlar tudo, quer ter as situações na mão, quer sempre estar ali no controle. E aí eu acabava atraindo todos os problemas para mim. E tinha que ser tudo do meu jeito, tinha que ser tudo perfeito. Então, foi uma carga emocional muito grande, né, por muito tempo. E nesse meio tempo, o Silas, ele assumiu o ministério pastoral, né? A gente era de uma igreja que tinha um pastor, tinha o pai dele também. Então, tudo era mais tranquilo. E, de repente, ele assume a igreja, né? E aí, eu também acabei transferindo isso para o ministério dele. O chamado era dele, né? E eu peguei para mim aquilo como se fosse, tem que ser tudo perfeito, tem que dar tudo certo. Eu tenho que auxiliar todo mundo. Eu tenho que fazer dar certo, né? Eu tenho que fazer dar certo. Isso é muito o que eu falava. Então tudo tem que ser e tudo tinha que ser do meu jeito também, né? Tudo passava para mim. As pessoas me contavam os problemas, me pediam conselho, fazia o atendimento pastoral e eu pegava aqueles problemas como se fossem meus. Eu começava a viver pautado naqueles problemas e não era só ajudar a pessoa, eu pegava para mim, né? Então e muitas vezes as pessoas eram injustas. Eu achava, né, que as pessoas eram injustas, que as pessoas faziam injustiças com Silas, com a igreja, e eu queria ir lá, tirar satisfação, fazer a minha justiça, sabe? Como se fosse assim. Fazer a minha justiça, mostrar que elas estavam erradas, me justificar. Então eu vivi muito tempo com esses pesos, né? E era em nome de Deus, muitas vezes, fala, não, eu preciso mostrar para elas que elas estão erradas, que não é assim que se faz. E na verdade eu não conseguia ver que a errada era eu, né? Que não fazia sentido aquilo, que não era o meu papel. Às vezes, você podia até não estar errada, mas acabava perdendo a razão por não conseguir segurar, dar uma segurada. Sim, talvez sim. Então, assim, eu achava o quê, né? Que eu poderia carregar o problema das pessoas, que eu podia esticar, eu até falei isso uma vez, eu podia esticar o meu coração até que ele ficasse totalmente esgarçado,
sabe? É como se fosse isso, que eu podia sentir tudo, eu podia receber tudo, que aquilo não me faria mal, que eu era muito forte, né? Então, eu não tinha a noção do peso emocional que eu estava carregando. E o quanto isso me fazia mal. Na verdade, Aline, teve épocas, assim, das minhas justiças a todo custo, que eu pensava, eu juro, eu pensava assim, tipo, nossa, se eu fizer isso, eu acho que eu vou me dar mal. Acho que isso não é um bom caminho. Aí eu falava, não, mas eu vou fazer, eu vou pagar pra ver, porque eu quero fazer. Porque isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Então foram assim, eu acredito que até 2019, uns 2 anos vivendo assim, nessa tensão, né? Nesse peso todo, né? E aí tentando trazer o Silas para o meu lado. E aí você falou que entendeu que nós não fomos chamados para sermos o Messias, que o Messias já havia existido ali. Eu achei isso interessante, porque muitas vezes eu também me acho meio Messias, sabe? Não, eu não pode, não adianta, não é possível, eu preciso falar, eu preciso fazer, eu preciso... E a gente não precisa nada, né? A gente não precisa nada, Aline, assim, era como se fosse assim, que eu queria fazer o papel do Espírito Santo, eu queria fazer o papel do Messias, eu queria salvar a pessoa, eu queria convencer ela, eu queria tudo, assim, né? Eu me sentia advogada de Deus e a justiceira da igreja. Eu tinha que mostrar para as pessoas que aquilo estava acontecendo e que elas tinham que ver. Eu tinha que convencer elas que aquilo era um mau caminho, que não é assim que se trata, que não é assim que se faz. Então, era muito pesado. Tava enchendo a mochilinha de pedra, né? Enchendo sua mochilinha de pedra ali, naquele momento. Eram cargas, assim, emocionais muito grandes que eu carregava e que eu achava realmente que eu podia carregar, que nada, não ia dar ruim. Não ia, né? Eu não entendia, assim, que isso poderia me prejudicar, realmente, entendeu? Como me prejudicou. E aí você diz que... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar assim, eu entendia que se eu carregasse muito peso, a minha estrutura interna, ela podia quebrar. Verdade. Entendeu? Verdade. E aí você fala que enquanto a gente acha que é tudo pela nossa própria força, a gente sofre porque a gente acaba remando na ingratidão. Porque Sim. A gente acha que, não, eu faço, mas não, né? Assim, eu achei isso bem interessante. Comenta pra gente também. Então, é como se fosse tudo mérito meu, né? Não, porque eu fiz isso, porque eu falei, porque eu convenci ele. E a gente começa a viver uma vida utópica, achando que tudo, na verdade, é porque a gente... Ou que a gente fez, achando ou porque que a gente é mérito merece. Nosso, né? E, na verdade, nosso, porque você se esforça, aí você faz, aí você é a justiceira, você é advogada. Então você acha que isso é mérito seu. Quando na Bíblia entendeu? diz que até a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie. Exato. Deus deixou bem claro ali, ó, para que ninguém fique se achando, ninguém merece nada. Exatamente. É uma falta de humildade, né? Uma falta de humildade, assim, muito grande, achar que é tudo mérito seu, que você é responsável por isso e que tá tudo sobre as suas costas, porque se você não colocar a mão, o negócio não anda. Você vai vivendo, vai remando no mar de ingratidão. As pessoas, você não consegue ver o que as pessoas fazem, a ação de Deus na sua vida. Você vai remando realmente num mar de ingratidão. E isso traz muitos malefícios pra gente. O coração ingrato, ele traz muitos malefícios para nós. Ele nos impede de viver, né? De viver os processos, as estações, enfim, já vamos chegar aí. E aí entra um ponto muito chave, que acho que é algo até muito importante da gente abordar nessa live, até se falando de Setembro Amarelo, né? O momento da terapia.
você comentou que você era bem contra, né, terapia. E assim, não sei se todo mundo aqui é de igreja, o meu Instagram não é direcionado para o meio cristão, mas enfim, dentro da igreja a gente tem muito, não todas, né, mas muitas igrejas têm disso, assim, de não, se apega com Deus, Deus te cura, e Deus cura mesmo, a gente não duvida do poder de Deus, da cura de Deus, mas Ele usa os profissionais para nos ajudar com isso, né? Conta um pouquinho disso que você fala bem melhor que eu. O processo com a ansiedade, ele foi assim, né? Essa doença, esse episódio com a Isadora, ele aconteceu no final de 2018. E aí, em 2019, no início do ano, a gente viajou, e eu já no primeiro dia do ano, já não dormia a noite inteira. Eu tinha dores, assim, terríveis. Tinha dor aqui no ombro, tinha dor nas costas, dor nas pernas, dor de cabeça. Então, primeiro vieram essas dores, né? Muitas dores eu tinha. Tudo psicossomáticas. Sim, e muita tristeza e desesperança, sabe? Era como se eu sempre esperasse uma má notícia e sempre estivesse muito desesperançosa com a vida, com tudo, né? Com o trabalho, com tudo. E aí eu comecei a viver assim, com essas crises de ansiedade. Eu tinha épocas que era todos os dias eu tinha crise. E o que era a crise? Eu sentia meu coração acelerado, ele acelerava muito, e eu ficava às vezes assim trêmula e com muita dor de cabeça. Teve crises que eu tive que eu tinha certeza que eu estava tendo um infarto. Eu tinha uma dor no peito terrível, né? Você falou que seu coração chegou a 200 e poucos batimentos, tipo... Eu não lembro, mas teve um episódio que eu acho que foi um dos piores, assim, que eu cheguei no ambulatório da Clara, onde eu trabalhava, e o médico falou assim pra mim, olha, a gente vai ter que te dar um tranquilizante, porque seus batimentos estão muito altos, você precisa se acalmar, até você chegar no hospital, fazer um eletrocardiograma, nanã. Aí ele me deu um remédio, que se eu não me engano era o clonazepam, que é um remédio super forte. E assim, eu fiquei calma, mas o remédio não me apagou. Ele falava assim, olha, as pessoas costumam dormir, ficar sonolentas, e em mim não fez esse efeito. Fui pro pronto-socorro, fiz eletrocardiograma, não dava nada. Procurei um médico, fiz um check-up geral. E aí no dia, isso foi em março, eu acho. Eu fiz um check-up geral e ele falou assim pra mim, olha, Daiana, você não tem nada, seus exames estão perfeitos. Eu vou te encaminhar para uma psicóloga. Aí na hora eu falei, gente, tá louco, né? Eu não preciso disso. Eu não preciso de psicóloga, gente. Crente não tem problema psicológico. E ainda ele falou, né? E tira a necessidade, ele vai te passar por uma psiquiatra para você tomar medicação. Eu falei, aí você o quê? Imagina, né? Não, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, de gente que não tem trabalho, porque, né, a pessoa não tem trabalho, fica muito ociosa e fica com ansiedade, né? Era a minha cabeça. E eu falava, não, isso não faz sentido. Não, pra mim, eu não preciso disso, né? Tipo... Eu não preciso de ter... Assim, e as crises continuavam, e eu falava, não, eu vou fazer exercício físico, porque exercício físico ajuda a gente a ficar mais tranquila. Aí todo dia de manhã eu fazia o que eu mais gostava. Eu pegava minha bicicleta, descia pra praça, andava de bicicleta. E 2, 3 horas depois do meu trabalho eu tinha uma crise, né? Então assim, não estava resolvendo, né? Não resolvia. Então assim, eu fiquei realmente muito mal. Aí todo dia à noite, eu tinha muitas crises à noite, né? Ainda bem que elas eram sempre depois que a Isa dormia, né? Graças a Deus. E às vezes o Silas estava fazendo mestrado e aí ele não via, eu estava sozinha. Aí eu sentava na janela aqui da sala e eu orava. Eu falava, Senhor, tira esse sentimento de mim. Tira esse sentimento de mim. Eu não quero mais me sentir assim. Por isso que eu falo, não era uma questão... Eu não estava deprimida. Era uma questão mesmo de ansiedade. Uma coisa então não era depressão, era só ansiedade. Não era depressão, era uma ansiedade. Uma coisa... Eu queria fazer as coisas acontecerem.
era uma questão que eu não conseguia me acalmar. É como se eu vivesse, depois eu entendi, né? Que é como se você vivesse em alerta de perigo a todo momento, né? Então era muito pesado. E aí um dia eu tava orando. E aí eu senti Deus falar comigo. Deus falava para mim o seguinte, que eu devia... Falava, Daiana, você está doente. Você está doente, você precisa de tratamento. Eu não vou te tirar agora. O sol não vai chegar agora, mas ele vai chegar. Mas você tem que passar por essa chuva. Eu senti Deus falando isso comigo. E foi como se fosse algo assim, sabe assim, descobrir o que eu tenho. Eu lembro que eu voltei pro quarto, era de madrugada, sabe, esse episódio, ou era à noite. E eu compartilhei com o Silas, eu falei, amor, eu descobri, eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de médico, eu preciso. Deus tudo que já estavam te falando. Tudo que já tinham me falado, né? Mas Deus, através do Espírito Santo, eu senti mesmo me falando isso. E aí eu comecei a falar com as minhas amigas e pedi uma psicóloga. Aí eu consegui uma psicóloga e eu fui nela. E assim, a minha primeira sessão de terapia, assim, ela não falou um A, eu só falava e chorava. E ela olhava pra mim assim, e eu chorava. E no final eu ainda olhei pra ela depois do meu monólogo, né, e falei assim, eu tô cansada de ser eu não aguento mais ser eu. E eu falei assim pra ela, eu lembro muito dessa cena, eu falei assim, você não sabe o peso que é ser eu. Então assim, era isso que eu queria externar e eu não queria. E aí ela conversou comigo, né? Ela falou assim, Daiana, como as suas crises estão muito recorrentes, você vai precisar passar no psiquiatra, porque você vai ter que ser medicada. As crises não podem acontecer assim, então, quase todo dia, né? Ou praticamente assim, não sei se todo mundo sabe, mas o psicólogo, ele faz tratamento terapêutico. Para medicação é só com psiquiatra, então aí tem momentos que a gente precisa passar com o psiquiatra para medicação. E, na verdade, os dois trabalham juntos, né, Fridinha? A Frida deitou em cima daqui, tá derrubando. Tem momentos que a gente precisa dos dois, né? Assim, eles caminham juntos, na verdade, né? E, assim, eu gostei muito dela, assim. Foi a terapeuta, para mim, a psicóloga, ela foi, assim, realmente muito sábia nas palavras dela. Ela era cristã também, então ela tinha um pouco da ideia do que eu vivia como esposa de pastor. De você. Sim. E o Silas também moveu, ela é de Higienópolis, e ele me levava lá todos os dias, não, né? Semana, ele me esperava no carro, via assim, que eu tava nesse estado mesmo de ajuda. E aí ela me indicou uma psiquiatra maravilhosa. Uma psiquiatra maravilhosa, assim. Eu nunca vi uma médica como aquela. Eu indico ela, depois de mim, ela já teve muitos pacientes, porque eu falo, gente, eu fui em um do convênio que não foi legal. Ela ficou 2 horas comigo. E ela me fez uma série de perguntas, porque tem, né, que a medicação, você precisa fazer um bom mapeamento do seu paciente para você acertar a medicação logo de cara. Porque se demora para você acertar a medicação, o seu paciente vai sofrendo, não consegue acertar. Então, eu entendi a importância dessa questão da psiquiatra. E ela foi muito assertiva, ela me passou uma medicação que foi muito eficaz no meu caso, né? Demorou aí, porque esse tipo de medicação, ele demora de 15, 20 efeito. Foi, assim, um caminho muito longo, né? Mas que fez efeito. Eu lembro que eu fiz um curso no Seminário Servo de Cristo, eu fiz de aconselhamento cristão. E antes de ir para psicóloga, né? Então, meu coração ele já estava se inclinando para isso. Porque nesse curso, 70% da minha sala eram de psicólogas. E aí elas falavam, e a professora também é uma grande psicóloga, ela falava sobre isso, falava sobre a importância de você procurar ajuda, que o aconselhamento pastoral ele vai até a página tanto. E muitas vezes só um profissional da saúde pode conseguir ajudar a pessoa.
Que você tem que ter essa sensibilidade de olhar para aquela pessoa que está sofrendo e falar assim, gente, o problema dela não é com Deus. Ela não tem uma visão errada sobre Deus, ela não tem um desvio de caráter, ela está doente, o cérebro dela está doente. Depois eu entendi, Aline, que o cérebro, ele fica doente. Né? É uma coisa que descompensa. Eu lembro da minha psiquiatra, ela me explicou assim, para mim fez tudo sentido, como se eu tivesse descoberto o mundo, né? Ela falou assim, Daiane, o cérebro ele tem que estar assim, o seu tá assim. Você não vai tomar medicação para ficar feliz. Ninguém toma medicação psicológica para ficar feliz. Você vai tomar remédio, fazer ele nivelar. Então, assim, quando você diz que não precisa de um psiquiatra, que a sua mente não adoece, você está falando que também se você tiver um câncer, você não vai tratar. Se você tiver uma diabetes, se você tiver pressão alta, você não vai tomar remédio. Assim como os outros órgãos do corpo, eles adoecem, a sua mente, por causa de cargas emocionais, ela também adoece. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir a pessoa e saber que muitas pessoas que estão passando por problemas, claro, tem algumas que precisam ter um encontro com Deus, que precisam da sua fé renovada, mas existem sim pessoas que precisam de medicação psiquiátrica para melhorar, precisa de psicólogos que vão ajudar eles a lidarem com algumas situações de suas vidas. Então, para mim, foi assim algo abençoador mesmo. Deus usou a vida de médicos, de psicólogos, de amigos, em todo esse processo. E nesse processo todo, eu entendi como eu preciso das pessoas. Como eu não sou autossuficiente. Ninguém é né? sozinho, eu lembro né? Viver sozinho. E, inclusive, uma vez eu falei com os jovens da minha igreja sobre ansiedade e depressão. E uma das coisas que eu falei para eles é como me prevenir, a gente estava falando. Eu falei, a primeira coisa, não ande sozinho. Você ser sozinho, ande com boas pessoas, pessoas que te ajudem, que te façam enxergar coisas boas. Puxem pra cima, né? Exatamente, que te motivem, que te ajudem. E muitas das minhas amigas falavam, olha, Dé, você precisa, vai na psicóloga, isso aconteceu comigo. Olha, vai lá, foi bom pra mim, vai ser pra você também. Então, isso é muito bom da gente perceber, que a gente precisa das pessoas. Eu lembro que minha psiquiatra falava assim, Dai, qual é o lugar que você mais se sente feliz? Aí eu falava assim, ai, doutora, é na igreja. Eu ouço os louvores, eu ouço a palavra e eu saio bem. Ela falou, então assim, vá nesse lugar, esteja nesse lugar. Porque você vai ver que isso vai te ajudar no processo, né? E foi o que eu fiz, né? Eu sempre estava na igreja, eu ajudava as pessoas, eu discipulava uma amiga. Em todo esse processo, eu era discipuladora de uma amiga. Porque a minha ótica sobre Deus, não é que eu tinha um problema com Deus, um problema com a minha fé. É que eu estava emocionalmente doente, né? Eu precisava de ajuda e eu comecei nesse processo. E era assim, para mim, discipular essa amiga, era para mim também um bálsamo, um remédio, porque era maravilhoso. A gente estava ali compartilhando sobre Jesus, né? A gente estudava o Evangelho de João, então a gente compartilhava sobre Jesus e isso me enchia de energia, de fé, e era muito bom. Aí a gente entra em dois pontos aqui que, assim, são esclarecedores. Um deles, quando o salmista manda a alma se aquietar, né? E você comentou algo sobre isso que me fez refletir. Eu nunca tinha pensado sobre isso, assim. De que ele não está orando e pedindo, Deus, aquieta a minha alma. Ele está ordenando para a própria alma, se aquieta. Se acalma, né? Ainda vamos louvar a Deus, se acalma, né? E aí a gente consegue perceber aqui que Deus já estava dando ali um spoiler pra gente, que isso é uma ferramenta terapêutica, né? Você tomar as rédeas, respirar, acalmar, olha, acalma, né? Assim, enfim, o próprio Deus já estava dizendo, ó, vai por aqui, faz terapia. É isso mesmo, Aline. Nesse processo, né, até a medicação fazer efeito e fazer um efeito mais efetivo, eu ainda tinha crises. Claro que elas se tornaram um pouco mais espaçadas.
Mas eu lembro que um dia, eu tinha feito um devocional sobre esse salmo de Davi, e um dia de madrugada, eu acordava muito, Silas, de madrugada, e falava assim, amor, eu acho que eu vou morrer, meu coração tá acelerado, olha, eu vou morrer. Aí muitas vezes ele olhava pra mim e falava, Dai, deita, como é que ele falava assim, senta um pouquinho na cama que você vai melhorar, e dormia. Eu até cheguei na terapia. Meu amor, morre amanhã de manhã. Aí um dia eu cheguei na minha psicóloga e falei assim, olha, Paula, ele fala isso pra mim, um dia eu vou morrer e ele não vai ver. Aí ela até brincou comigo e falou, mas até agora ele teve razão, né? Você sentou, respirou e melhorou, né? Eu falei, E aí um dia, de madrugada, né, ele falou assim pra mim, Dai, você já percebeu que esse salmo, Davi, ele não tá orando, ele não tá falando assim, Senhor, aquieta minha alma, ele tá dando uma ordem pra alma dele. Aí ele falou assim pra mim, então, dê uma ordem para sua alma, quieta minha alma. Eu sei em quem eu tenho crido, né? Deus dando uma ordem, né? É uma ordem. E depois a psiquiatra me ensinou as técnicas da respiração e a gente pode ver que tem muita semelhança com isso, né? Você respirar, você pensar. E até na palavra diz, né, que você precisa trazer à memória aquilo que dá coisas que te trazem esperança. Então, muitas vezes de madrugada, eu ficava pensando. Eu ficava pensando, o dia do meu casamento, que dia especial. O dia que eu vi a Isadora pela primeira vez, que dia lindo que foi esse. E ver ela andando a primeira vez, falando. Então, assim, eu trazia muito isso. Isso me ajudava muitas vezes a me acalmar e eu dormia. Porque ficar sem dormir, assim, era algo que me tirava do eixo mesmo, né? Até hoje eu tenho muito problema de não dormir bem. Então, assim, às vezes eu passava a noite em claro, né? E aí você levanta no outro dia com uma criança pequena, tem que sair para trabalhar. E isso era muito complicado. Mas foi uma ferramenta mesmo, assim, de Deus, esse do aquieta a minha alma. Era algo, assim, realmente que eu fazia muito. E eu ia falar sobre duas coisas, mas tem alguém me desconcentrando. Gente, olha, me desculpem. Meu marido está fazendo um curso, não está em casa. E aí eu coloquei esse menino para dormir 7h30 da noite, ele dormiu, tava roncando. 3 minutos antes da live ele acordou. Oh, meu Deus do céu. Poxa, não anotei, esqueci, mas tudo bem, a gente segue. E aí, Dai, sobre o carinho de Deus. A gente tem uma tendência muito forte a se boicotar. Eu queria que você contasse pra gente quando você realizou seu sonho, um sonho acho que da maioria dos brasileiros de conhecer a Disney. Fala que até nesse momento você quis se boicotar por conta dessa questão de ansiedade. Conta pra gente como foi isso. Foi isso. A gente, na verdade, a gente sonhava com essa viagem. Eu acho que era mais sonho meu do que da própria Isadora, né? Que tinha 4 anos na época. Eu fiquei 1 ano planejando. A gente especificou um roteiro. Eu queria fazer um roteiro de princesa, porque eu sempre amei, e ela também. Então, eu fiz todo um trabalho. Mãe de menina, né? Nossa, era aquele jeito. Fiz um trabalho de pesquisar todas as princesas, em que parque aparecia, que dia, que horário, fiz tudo. Foi assim, era realmente uma delícia, né? Planejar tudo aquilo. E eu sentia realmente um carinho muito especial de Deus na realização desse sonho. Era um sonho muito que a gente lutou muito para conseguir. Só que aí veio a ansiedade, né? Essas crises. E eu estava tomando remédio há uns 5 dias, mais ou menos, né? E a viagem estava chegando. E eu falava, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu falava, eu acho que eu não posso, né? Eu acho que a gente tem que postergar essa viagem para daqui 1 ano. Ia ser super ruim, porque ia dar no meio da pandemia, né? Em 2020. Nossa, ia se lascar. Ia ser péssimo. E aí eu tinha terapia no dia seguinte. Eu falei assim, não, amanhã eu vou na terapia, eu vou fazer a Paula, que era minha terapeuta, né? Falar que eu não posso ir, para eu ter um motivo. Porque eu vou ter uma crise. Eu não suporto avião, né? Não gosto de avião. Eu falava, eu já não gosto de avião. Ainda com crise de ansiedade, vai ser um caos. Eu vou passar mal, eu vou dar trabalho, eu vou estar com uma criança. Então, isso não vai ser legal. E aí, eu já cheguei na sessão de terapia com esse objetivo, em fazer ela dizer que eu não poderia, né? Aí, eu peguei, sentei e falei, Paula, você não sabe que eu tenho uma viagem marcada, eu não comentei com você, né? Já assim, né?
E assim, eu acho que não dá, né? Eu vou passar mal. Aí ela olhou pra mim e falou, não acredito que você está se boicotando. Você viajou. Para de querer controlar até o momento que você vai passar mal. Ela falou assim, se passar mal, você senta, respira. Se passar mal E lá, aquieta a sua alma. e aquieta. Ela falou assim, vá viajar, isso vai ser bom. Toma seu remédio, vai viajar. Isso vai ser muito bom para você. Então, assim, eu saí de lá sem motivo. Eu falei, não, então é isso, eu vou, né? Fui na minha psiquiatra, falei para ela, olha, doutora, me dá um remedinho aí pra eu carregar na bolsa, que se eu começar a passar mal, eu quero apagar. Ela falava, Daiane, Um você não vai... sublingual de preferência que faça efeito mais rápido. Aí ela falou assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas você não precisa ir. Ela me deu a receita, eu comprei, levei. E de fato, né, na ida tive um pouco de desconforto. Assim, achei que eu ia ter uma crise, mas não tive, graças a Deus não tive. Chegando lá, assim, foi realmente um renovo de Deus. Foi impressionante. Eu tinha uma amiga que estava acompanhando, uma amiga do trabalho muito querida, e ela estava acompanhando muito de perto o que eu estava passando. Aí ela falou para mim assim, Dai, eu vi as suas fotos lá na Disney, eu falava, essa é outra Daiana. Aqui era só de olheira, chateada, né, cabisbaixa. E lá ela tá renovada, né? Porque foi realmente um processo de renovação. Deus estava renovando a minha vida, a minha fé, tudo, né? Então, assim... Um foi presente, um carinho, foi né? um carinho especial de Deus ser naquele dia, naquela hora, naquele ano. Eu achava que, na verdade, era o caos ter sido naquele ano, naquela hora, naquele momento. Mas hoje eu vejo que tudo foi provisão de Deus para me ajudar no processo de renovo, né? De recomeço depois, né? Então foi, assim, muito especial essa viagem. Os presentes que Deus nos dá. Os presentes E que aí, Deus nos dá. e aí eu queria entrar num ponto aqui. Cuidado ao nadar na ilusão da perfeição, da autossuficiência. Podemos acabar nos afogando. Comenta pra gente, Dai. Eu sempre buscava isso, né? A perfeição, a fazer tudo certinho, uma A maternidade maternidade traz muito isso pra traz gente, né? muito isso, né? Uma maternidade ideal, ela não podia chorar. Ai, meu Deus, o que está de errado? Um bebê chorando é errado. Ela quer mamar toda hora, gente. Como assim? Um bebê acabou de sair da maternidade, acabou de sair de dentro da barriga, quer ficar grudado em você, e isso é terrível. Ai, meu Deus, como pode? Mama toda hora. E aí a gente ficava nessa questão, não pode acontecer isso, tem que ser perfeito, tem que ser, ela tem que dormir no bercinho esse horário, não pode acordar à noite. Então, assim, eu fiquei muito tempo me cobrando isso. E eu deixei de acho que aproveitar. estar na posição de esposa de pastor também te colocava esse, sei lá, telhado de vidro, assim, né? Que as pessoas estavam te observando e tudo tinha que ser perfeito. Às vezes eu sinto um pouco disso. Nossa, trabalhei 15 anos na área da educação, orientando famílias, e agora meu filho chega e na brinquedoteca morde outra criança, por exemplo. Você fala, meu Deus, tipo, não, meu filho não pode fazer isso. A gente tem um pouco isso de querer controlar, assim, de querer ser perfeito, de querer ser autossuficiente. E a gente pode acabar se afogando nesse ideal que não é real. A gente carrega muitos pesos ali. A gente carrega muitos pesos desnecessários. Jesus disse, né, que o fardo dele é leve. E a gente põe peso, entendeu? A gente põe peso nas coisas, a gente põe peso em tudo. E eu sempre fui uma pessoa de pôr muito peso nas coisas. Então, eu não conseguia viver uma maternidade leve. Era algo que eu queria, mas eu não conseguia. Porque eu ficava me cobrando uma perfeição que não existe, né? Então, eu digo que eu demorei para aprender isso com a Isadora, né? Eu deixei de aproveitar algumas coisas bem gostosas com ela. Porque eu ficava nessa ilusão da perfeição. De que eu tenho que ser perfeita. Nas neuras, né? Eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser uma ótima profissional, eu tenho que ser uma ótima mãe, uma ótima esposa. Muitas vezes e com a Isa você não parou de trabalhar, né? Não, com a Isa eu voltei. E assim, a sua profissão
era algo que exigia com certeza muito de você, assim, por, né, secretária executiva, não era, Dá? Então, assim, Sim, o tempo inteiro... eu acho que era uma coisa que exigia muito do meu emocional, sabe? De você tratar as pessoas, tratar com as pessoas, você tem que tratar com egos, né? Você acaba se adequando ao tipo de executivo que você está trabalhando. Então, muitas vezes tem muita coisa que você tem que observar, saber como vai lidar, ir devagar. Então, assim, era algo que me sobrecarregava muito emocionalmente. Às vezes o trabalho não é pesado, né? Mas é uma sobrecarga emocional, assim, de você lidar com... E eu acho que esse ponto da perfeição está muito presente nesse ramo, né? Nessa área. Sim. Você precisa ser perfeita, não dá para contar com erros. Tem que ter o plano A, B, C, D, E, F, G, H. Porque não dá para contar. E Deus sempre foi muito bom comigo nesse sentido também, porque eu sempre trabalhei assim com executivos extraordinários, assim, não tenho nem o que falar, né? Então, assim, sempre foi muito... Mas mesmo assim eu conseguia trazer peso para dentro disso, né? Não conseguia ser leve, era muito difícil para mim. E essa posição também que você falou da mulher de pastor, ela me trazia isso também. De que eu não podia errar, eu sempre tinha que estar com o meu cabelo bem penteadinho, toda arrumadinha. E, gente, isso é ilusão. Isso é, assim, é um erro que uma mulher de pastor ou uma pessoa pode fazer, né? Pode tomar isso para si, que vai trazer muito peso para sua vida e não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Quando eu comecei a caminhar por um caminho de mais humildade, porque eu descobri na terapia também isso, né? Que eu era muito soberba. A minha terapeuta um dia, com muito carinho, ela me falou sobre isso, né? Foi uma situação bem interessante, né? Porque eu fui falar para ela que eu fiz um pedido para uma pessoa e a pessoa me respondeu, ok. Aí eu falei para ela assim, é um absurdo essa pessoa me falar ok. Me respondeu ok. Era uma questão da minha filha tá doente. Ela não deu se minha filha estava bem, se ela podia me ajudar em alguma coisa. Eu acho um absurdo ele me tratar assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, você sabe qual é o nome disso, Daiane? O nome disso é soberba. Você sempre acha que pode fazer melhor que as pessoas. Aí eu falei, meu, é isso. Por quê? Por que eu acho que... Ela falava assim, as pessoas pessoas não vão reagir como você quer que ela reaja. O problema está em você. Você precisa olhar para uma outra ótica. Você conseguiu o que você queria. Ela falou, ok, pode fazer o que você quer. E ainda assim, você questiona porque não foi do seu jeito, né? Você faria melhor. Então, essa falsa... Não é questão de falsa justiça, mas essa falsa... Ai, porque eu acho que ela... Eu falaria, eu me dispor... falaria para que eu ajudaria em algo se precisasse, né? Para querer me... Entendeu? Sim. Na verdade, é maquiado, né? Você tá falando, poxa, ela não merece nem onde ela tá, porque como que ela vai falar assim comigo? Sim. Então eu comecei a olhar, na terapia eu aprendi a olhar mais para mim e menos para os outros. Sim. Olhar mais para os meus erros do que para os outros. Eu não posso mudar os outros, eu posso me mudar, né? Como que isso vai... Eu lembro que o meu terapeuta me ensinou uma frase uma vez que foi libertadora para mim, assim. Eu me importava muito com o que os outros pensavam. Me importo ainda, mas me importava ainda mais. Sim. E ele me ensinou a pensar. Isso é o que você acha. Então, assim, não quer dizer que é a verdade sobre mim, né? O que o outro pensa de mim no momento. E na verdade, vice-versa, né? Isso é o que eu acho, ou isso é o que você acha. Não necessariamente é a verdade sobre o outro ou sobre mim. Então, são coisas que a gente... É um peso, Aline, é uma necessidade de controle, até daquilo que as pessoas vão me responder, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão fazer. É uma necessidade de controle. Eu tinha essa necessidade de controlar tudo. Então, assim, a Isadora precisa fazer exatamente isso que eu estou falando que ela tem que fazer. E eu trazia isso para todas as áreas da minha vida. Então, era uma necessidade de controle muito grande. E aí eu fui, na verdade, foi caindo a minha ficha, que eu não tinha controle de nada, né? Que a qualquer momento, se eu não tomar cuidado, eu vou adoecer e minha cabeça vai adoecer.
que eu tenho muitos limites, que só Deus é sem limites, eu não. Que Deus é grande, eu não. Ele não me, que a questão, ele não me escolheu como Messias, ele é o meu Salvador. Então eu tenho que ficar nessa posição. Ele já veio, ele já fez todo o trabalho duro por mim, ele se sacrificou por mim, e eu não precisava repetir esse tipo de coisa, esse tipo de sacrifício, esse peso carregado. Ele me chamou para ser livre e leve, entendeu? E eu trazia pesos desnecessários da para minha vida, isso só me fazia mal. E assim, eu vou te dizer, só me fez muito mal. Eu, assim, eu lembro do que eu sentia, assim, eu falo, meu Deus, como era era uma escuridão terrível. Eu olhava assim e falava, gente, nada me dá esperança, nada me dá alegria, sabe? Era algo assim que eu lembro de sentar, de olhar minha filha brincar, e eu falava, gente, por que isso não causa nada dentro de mim, né? Então eu falava, não quero isso, não quero nunca mais sentir isso. E hoje, por exemplo, às vezes eu tenho essa percepção que eu não vou ser curada da ansiedade. Eu vou lidar com ela durante a minha vida. E todas as vezes que eu percebo que eu estou querendo ir por caminhos que eu não devo ir, ou que eu quero controlar coisas que eu não devo controlar, ou que os meus nervos estão à flor da pele, né? Muitas vezes, tá? Eu sempre dou uma recuada, eu sempre percebo que o que está de errado, o que eu estou fazendo de errado. Muitas vezes eu percebo que eu tô 2 a 3 dias numa correria tão frenética que eu não sento para fazer meu devocional. Que eu tô numa correria tão grande que minhas orações são obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, em nome de Jesus, amém. E aí eu percebo que isso me faz... Piloto automático, né? O piloto automático tá ligado. Aí eu faço o favor de desligar esse piloto automático e falo, não vou viver por osmose, não vou. Eu vou sentir as coisas, eu vou buscar ao Senhor, eu vou ser intencional nas minhas decisões. Então é menos... Intencionalidade é uma palavra que tem falado muito no meu coração, assim, muito, 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 muito. E foi justamente depois de 3 dias que eu passei deitada na cama, assim, sem forças para levantar, que Deus colocou essa palavra no meu coração, latejava assim, intencionalidade, intencionalidade. Você não vai sentir vontade de levantar, você precisa ser intencional até nisso. Né? A gente precisa ser intencional na nossa alimentação, no cuidado com os nossos filhos, na forma como a gente trata os nossos maridos, na forma como a gente leva o nosso trabalho. Em tudo a gente precisa ser intencional, na atividade física, tudo. Sim. Né? Essa palavrinha, assim, uma palavrinha simples que nos ajuda demais. Daí eu lembrei o que eu ia falar lá atrás. Legal. Chegou aqui no tópico e aí eu lembrei. Você falou que mesmo no meio desse turbilhão, você continuou servindo, você continuou vivendo, né? Você não parou as suas coisas. E aí se fala muito até, tem até músicas, né? Aquela é perceber que a felicidade mora no caminho e não no final. Enfim, tem algumas... isso tem sido bastante debatido por aí, na internet principalmente, né? Sobre as estações, sobre viver o processo. E você demonstrou com isso que você continuou vivendo o processo, né? Você não parou a sua vida, não deixou que isso parasse a sua vida. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que uma das ferramentas mesmo de Satanás, do nosso adversário, é fazer com que a gente pare, sabe? Pare tudo. Eu acho que essa frase é uma frase muito destrutiva. Eu preciso olhar para mim, eu preciso pensar em mim. Isso muitas vezes ela pode ser destrutiva para nossa vida, porque a gente quer parar tudo e ficar naquela egolatria, como diz o meu marido, né? Ficar pensando só em si, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou me tratar. E muitas vezes a gente não consegue perceber que quando a gente faz isso, a gente está parando. A gente para de abençoar outra pessoa, a gente para de muitas vezes de aproveitar
com os nossos filhos. E essas coisas são importantes para que você consiga passar por essa fase. Então, assim, uma das coisas que eu tinha sempre na minha cabeça, eu não vou parar. Eu tô com transtorno de ansiedade? Tô tomando medicação? Eu tô fazendo terapia? Tô. Mas ainda assim, eu servia na igreja, eu ajudava as pessoas, eu discipulava, eu continuei trabalhando, continuei fazendo tudo que eu fazia. Eu não parei, né? Eu continuei, eu não afastei pessoas de mim. Na verdade, eu buscava até ficar sempre rodeada de pessoas, porque isso faz bem para nós. E aí, eu realmente vi na prática, Aline, que quando a gente cuida das pessoas, Deus cuida da gente de uma forma especial. Então, é impressionante. Isso tem sido em tudo na minha vida. Não só com a questão da ansiedade. Né? Em novembro de 2021, eu recebi, né, uma demissão que eu não esperava. E o meu chão novamente se abriu e eu caí dentro, né? Era uma coisa que eu não esperava, mas que eu senti também Deus cuidando de mim. Nossa, mas é um cenário caótico. Mas Deus está cuidando. Então, novamente, eu me vi por um vale, de que Ele estava cuidando. E eu tenho visto isso desde então. Nós estamos agora em agosto, né? Nem fez um ano ainda. Mas eu sinto Deus cuidando, né? De tudo, de todos os detalhes. E preparando tudo. Então, assim, os processos, eles são importantes, né? Porque quando a gente se acha autossuficiente, quando a gente não é humilde, Deus não tem espaço para trabalhar. A gente se sente muito autossuficiente. Deus não consegue trabalhar para que a gente cresça, evolua. Então, muitas vezes, Ele tem que quebrar a gente. É igual a história do barro, do oleiro. Tem que fazer de novo para que a gente possa crescer. E assim, hoje eu olho para a minha história com ansiedade e eu falo, gente, foi a forma que Deus encontrou de me parar, né? Mas Ele e me parou e me fez ver e me fez crescer. E até depois de... eu tinha um outro sonho, né? 2019 era o ano dos sonhos, né? Ele começou caótico. Mas eu tinha a questão, vou realizar meu sonho de conhecer a Disney e eu quero ter outro filho. Isso sempre estava na minha cabeça. Eu quero ter outro filho. E aí eu falava, gente, mas como que vai ser, né? Como que vai ser? E até um dia eu cheguei na minha psicóloga e falei, eu quero engravidar. Ela falou, por que não engravidou ainda? Eu falei assim, então, eu quero viajar. Aí quando eu voltar, porque eu usava DIU, né? Aí eu vou tirar, olha aí. A controladora, né? Ela brincava comigo, né? Até o momento certo, tudo. Aí ela falou assim, Daiana, você pode engravidar, não tem problema nenhum. Você está se tratando, você está se cuidando. E Os remédios não tinham problema? Os remédios que você tomava... Se eu engravidasse, eu teria que trocar a medicação. Foi o que aconteceu. Entendi. Né? Então, imagina, eu tirei o DIU em julho, em agosto a Rebeca veio, eu engravidei. Né? Então foi assim algo sobrenatural mesmo, assim. E quando eu me vi grávida da Rebeca, aí sim eu me senti renovada, sabe? Chegou isso. A Rebeca é o meu recomeço, a Rebeca é o meu sol. Porque como uma pessoa que estava tão seca como eu me sentia, ela pôde dar vida, né? E ter uma criança novamente, né? Então, quando a Rebeca chegou, foi isso para mim, foi um sol mesmo que abriu na minha janela e eu falei, agora eu vou poder recomeçar de uma forma diferente. Eu aprendi, Senhor, que eu não controlo nada, que eu não preciso ser a sua advogada. Quando eu fiz o teste de farmácia, eu já mandei mensagem para a psiquiatra e aí ela trocou a medicação. E ela, com a obstetra, elas entraram num acordo de que, mesmo que eu estivesse bem, eu não era para desmamar o remédio antes que a Rebeca nascesse e fizesse 6 meses. Por causa da chance de um puerpério, né? E uma depressão mais forte pós-parto, né? Sim. E mesmo assim, quando a Rebeca estava chegando a 1 ano, aí sim que eu fui na psiquiatra, eu me senti tranquila para voltar nela. E aí a gente começou um desmame.
que foi um desmame devagar, né? Não precisava, né, nada forte, né? Tipo, parar de um dia para o outro, não é assim que funciona. E para mim foi assim super tranquilo, assim. Graças a Deus, eu vivo não, né? Mas eu fico com o meu sinal de alerta. Quando eu me percebo indo por um caminho que não é legal, eu já retrocedo e Aquieta minha alma. não, mas não vai por ali não. Não vai por ali não, porque aí é um caminho de difícil retorno. Não foi fácil passar por tudo isso. Não foi, né? E agora você falou uma palavra importante, passar por tudo isso. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção também, que quando a gente passa pelo deserto, o próprio Salmo 23, que a gente deixa às vezes a Bíblia aberta do lado da nossa cama, assim, mas nunca lê, fica ali só empoeirando, né? Ele fala, quando passares pelo vale da sombra e da morte, né? Quando passar, não é para sentar e ficar no vale ali, se lamentando e vivendo no vale, é para passar, continuar. Continuar. Porque assim, o deserto ele não foi feito para você ficar, você tem que passar pelo deserto e vai embora, né? Você passa pelo Vale da Sombra da Morte, você tem que passar por ele. Se você sentar e parar ali e ficar ali inerte, você vai morrer, né? Você vai morrer espiritualmente, você vai sentir vontade de tirar a sua vida. Então assim, a gente não pode parar, a gente tem que passar. Nós devemos ser protagonistas, sim, da nossa história, com certeza. Mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito para sair daquele vale. O que eu preciso fazer, Senhor? Me direciona, né? Fala ao meu coração o que eu preciso fazer. E ele falou, você precisa de ajuda. E para mim isso foi... Sozinho Deus é mais difícil, né, Dai? Tudo na vida sozinho é mais difícil. Tudo. Sozinho é muito difícil. Como o Silas, assim, eu só agradeço a Deus por esse processo e o que ele foi para mim, né? Porque eu falava, eu até brincava, falei, eu acho que eu tô meio enlouquecido, tô querendo enlouquecer ele, né? E ele sempre muito centrado e muito esperançoso e fazendo tudo que tivesse alcance dele para que eu melhorasse. E muitas vezes relevava, muitas vezes que eu falava, que eu fazia. Porque a pessoa que está passando por uma doença psicológica, eu falo, tem que tomar muito cuidado em tomar qualquer decisão na vida. A pessoa que está passando por uma doença psicológica não devia tomar nenhuma decisão de trabalho, de nada, porque realmente tudo é adulterado por um cenário que você faz na sua cabeça, que não é o real. Sim. Então você tem que ter pessoas do seu lado. Eu lembro da minha mãe, da minha irmã me chamando para perto. Não dá, lembra que você fazia isso? Lembra que era assim, lembra? Então assim, minha mãe, minha irmã, meu marido, minha sogra, meu sogro, meus cunhados, sabe, todo mundo ali me abraçando mesmo para que a gente foram fundamentais. Minha família, assim, e os amigos mais próximos da igreja, né, que estavam acompanhando. E uma coisa que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, eu não escondia de ninguém, né? Tô tomando medicação, sim, tô passando por um momento difícil, mas Deus tem me sustentado, tem me dado estratégias e tem colocado pessoas no meu caminho, né? Eu acho que isso até, não sei se tem alguma esposa de pastor, alguém que tenha um cargo, não esconda um suas status, né? Um status. Não esconda as suas lutas, né? Não esconda. As pessoas podem aprender com elas. E isso é bom. É para isso que a gente está aqui, né? Então, isso realmente foi algo... Busque ajuda, bom, né? Busque ajuda. Busque ajuda e busque ajuda. Anotei outra frase sua também que me marcou. Não espere o sol chegar para viver, né? Também tudo dentro disso, tudo que a gente veio falando, assim. E aí, e foi here comes the sun, como diz a música, here comes the sun, e aí chegou o seu raio de sol, a Rebequinha, amiguinha do Desde Luca. Então, né, chama ela de raio de sol, meu sol, eu falo pra ela. Até o aniversário dela, né, foi com esse tema, né? E um dia eu costumo falar assim,
que um dia ela vai saber o quanto Deus usou a vida dela para me abençoar, sabe? Porque foi realmente um renovo muito grande para mim. E assim, tudo mudou depois da Rebeca, né? Eu era uma mulher que trabalhava desde os 17 anos fora de casa. E com a chegada da Rebeca, claro que a pandemia também teve um apoio para isso, mas com a chegada da Rebeca, eu comecei a ter uma outra visão do papel da mulher e como era importante eu também estar presente no meu lar. O meu coração, Aline, não era voltado para o meu lar. O meu coração era voltado para outras coisas, para o meu trabalho, para minha... e a palavra diz, né, que e não foi uma intenção de nos podar. A intenção de Deus é de cuidar de nós, né? Quando ela fala que o homem tem que ser o cabeça, que o homem que tem que ir atrás do sustento, a mulher ela tem que ter o coração voltado para o lar, na verdade ser um carinho de Deus, porque ele conhece como nós somos intensas, como nós somos, e é muito mais profundo do que poder trabalhar ou não trabalhar, porque a própria mulher de Provérbios que fala, né, da mulher virtuosa, ela era empresária, né? Ela fala lá na Bíblia que ela dava ordem às suas servas, que ela era, se eu não me engano, da área de têxtil, assim, tinha navio, não sei o que. Eu não lembro exatamente, aqui não tenho texto de cor, mas esses dias eu tava olhando e falei, gente, ela era empresária, ela era importante, né? E mesmo assim, ela diz que ela acordava antes, ela demonstra o cuidado que ela tinha com a família dela, assim, né? Não é sobre trabalhar ou não trabalhar, é uma discussão e uma conversa que vai ficar para uma próxima vez, mas muito importante, que também tem mexido muito comigo, tem se aberto aberto meus olhos para isso. Tem um pastor teólogo que eu admiro muito, que é o pastor Luiz Saião, e ele tem um vídeo falando sobre a mulher virtuosa. Olha que na legal. verdade é muito legal. E eu aprendi com ele que no original mesmo, a mulher virtuosa ela tem muito mais a ver com uma mulher guerreira e não como uma mulher perfeita, como muitas de nós traz um pouco essa perfeição. Na verdade, ela tem muito mais a ver com aquela mulher que corre atrás daquilo que ela precisa fazer e ser, do que uma mulher perfeita, toda, né? Que muitas vezes a gente idealiza e não existe, né? Uma mulher mais... Amélia, né? Não é uma mulherzinha Amélia. Vai ficar para outra vez, a gente conversa sobre a mulher virtuosa. Ou quando acabar a live a gente se liga, brincadeira. Isso. A gente compartilha com vocês. E agora, Dai, vamos para uma parte aqui que eu faço em todos os perolares. Não legal. Seja essa pessoa. Eu sempre gosto de colocar essa parte porque muitas vezes pode ser que a gente não esteja passando por isso, mas pode ser que alguém do nosso lado esteja passando por algo parecido. E às vezes a gente quer dar uma palavra, quer participar ali e acaba não sendo assim o ideal. Então, não seja essa pessoa. O que não falar ou como falar com alguém que está passando por algo parecido? Olha, o que eu acho que é super importante é não seja aquela pessoa que fale assim, você não pode aceitar isso. Não é o que a gente mais ouve, né? Cuidado com isso. Esse não é um bom caminho, né? Ou então a pessoa que pega a sua vida e fala assim, nossa, mas não faz muito sentido, eu ouvi isso, né? Você tem um marido muito bacana, ele é pastor, ele é gente boa, você tá trabalhando, você tem o seu sustento, então assim, não tem motivo para isso. Então essas coisas são coisas que machucam muito o nosso coração. Na verdade, as pessoas que mais me ajudaram só eram aquelas pessoas que olhavam para mim e falavam, nossa, Dai, eu entendo o que você tá passando. Eu imagino, né, aquela pessoa que me ouvia, aquela pessoa que tentava ajudar de alguma forma, que me perguntava no dia seguinte, e aí, melhorou, tá bem? Então, assim, isso é muito importante, né? Agora você ficar tentando fazer com que a pessoa negue, ou que a pessoa fale, que a pessoa não, na verdade, como é que eu posso dizer? Não é que você não merece estar assim, você não tem motivo para estar assim. Não tem motivo para estar assim. Aí a pessoa se sente pior, né? Tipo, porque não é motivo a questão, é neurológica, né? É algo neurológico. Exatamente. Aquelas que me mandavam versículos bíblicos assim, olha, sabe que Deus está cuidando de você, estou orando por você,
né? Quer fazer alguma coisa, precisa de alguma ajuda. Então, assim, essas coisas são muito gostosas de ouvir. Você se sente amparado, né? Você se sente cuidado de alguma forma. Tem até uma coisa que passou batido, né? Mas que agora eu lembrei. Que eu lembro que no dia do enterro do meu pai, tinha muita gente naquele cemitério de Girassóis. Tinha muita gente. Gente, assim, que eu não sei de onde saiu, né? Tanta gente. E eu lembro que eu estava perto, assim, né? Depois que fechou o caixão, e tinha as coroas de flores. E eu comecei a ler aquelas coroas. Então eu vi ali coroas da igreja onde eu frequentava, da empresa que eu trabalhava. E eu não sei, Aline, pode parecer bobagem, mas a gente se sente como se a gente estivesse sendo amparada de alguma forma. Então, esse tipo de coisa, às vezes a pessoa fala, isso é besteira, isso... Gente, não é besteira para quem está passando por um momento tão difícil. Você ir a um velório, ir a um enterro. Depois que meu pai faleceu, essas coisas tiveram mais peso para mim. Então, eu acho que é importante, né? A gente sempre tá tentando trazer um pouco mais de alívio e amparo para essas pessoas que estão sofrendo, né? Eu me lembro que uma amiga uma vez mandou entregar, não foi só uma vez, algumas amigas já fizeram isso, de mandar entregar algo para eu tomar um café da manhã em casa, principalmente logo depois que o Luca nasceu. Tem uma vizinha querida que está até assistindo aqui a live, a Cleo, que outro dia eu postei nos stories que eu não estava muito bem, ela bateu ali, trouxe um chocolate quente para mim, sabe assim? São coisas simples que aquecem nosso coração, né? Assim, que são uma forma de dizer, olha, eu tô aqui com você, eu não posso carregar o seu fardo, mas eu posso dividir, né, assim, a sua dor, enfim. Isso é algo interessante. E agora, para a gente finalizar, algo que eu sempre faço também, 3 aplicações que você fez que te ajudaram a superar essa circunstância, assim. Veja se você consegue pensar em 3 aplicações que te ajudaram, assim, a 3 passos, sabe? Para quem está assistindo, talvez alguém esteja passando por isso, ou alguém vá passar por isso. 3 passos que foram fundamentais. Aline, isso não é muito legal que eu vou dizer, mas é muito necessário. A gente precisa se preparar para o dia mal. Sim. O dia mal, ele vai chegar. A palavra de Deus diz que a vida é feita de dias bons e dias ruins. E a gente não sabe que dia vai ser o bom e o dia ruim, para que a gente não se ache capaz de governar alguma coisa. Sim. Mas o dia mal, ele vai chegar. Eu não sei como ele vai chegar para sua vida. Não sei se você está no seu dia mal. Mas ele vai chegar. Então se prepare para ele. Mas como se preparar para o dia mal? Fortaleça a sua fé. Porque é no dia mal que a sua fé será provada. Então fortaleça. Fique próximo de Deus. Não deixe de fazer o seu devocional. Leia a Bíblia. Ore. Sabe? Isso é o que fortalece a nossa fé no dia mal. Você... É uma frase que eu gosto muito, que é: não duvide nas trevas aquilo que Deus fez por você na luz. Sim. Então, assim, no dia bom, no dia bom eu estava casando com um homem maravilhoso, no dia bom eu estava tendo a Isadora, no dia bom eu estava conhecendo a Disney, no dia bom eu estava conseguindo aquele emprego dos sonhos. Comprando um apartamento, comprando um carro, indo num restaurante, né? Cada momento feliz, assim, que a gente tem, né? Aí chega no dia mal, a gente não aceita. A gente não aceita o dia mal, não aceita a doença, não aceito. Então, assim, não viva aquele processo. Viva. Então, assim, não saia de perto de Deus. Se prepare para o dia mal. Ele vai chegar. Eu não sei como, mas ele vai. É uma das coisas que a gente sabe. Então, assim, se prepare para o dia mal. Não saia de perto de Deus nenhum momento da sua vida. Você só tem a perder com isso. Goste as pessoas de você. Fique próxima das pessoas que você ama. Releve mais, sabe? Tem gente, eu já fui essa pessoa, leva tudo a ferro e fogo, e às vezes perde uma amizade tão gostosa, tão importante por causa disso. Então releve mais as coisas, e não afaste as pessoas de você, não se afaste das pessoas. Então, essas são algumas aplicações. E eu voltaria naquele não pare. Continue. Né? Passe pelo deserto. Não pare no deserto.
Então, assim, tenha um coração grato, né? Eu lembro que quando eu contei esse testemunho na comunidade, que é a nossa igreja, eu pedi para o grupo de louvor, eles cantaram uma música que eu até... É Preto no Branco, eu acho. Que fala, né? Eu te agradeço, né? Fala sobre isso, né? Por toda a graça que deu, né? Por todo o amor que me concedeu. E quando, né, aquela chuva que me encharcou parou, aí o sol brilhou, né? Ele brilha, né? Então ele vai brilhar novamente. A gente precisa crer nisso. O sol, né, volta a nascer, por mais escura que a noite esteja. Uma hora o sol nasce. E seca a chuva da noite, assim, né? Exatamente. No momento certo. Eu posso falar 3 aplicações que eu anotei da sua história? Sua história falou muito comigo, porque eu acho que a gente tem um perfil muito parecido, assim, principalmente nessa questão de ansiedade. E eu anotei 3 aplicações aqui que eu tirei da sua história. Parar de culpar os outros, né? Porque às vezes a gente quer culpar os outros, né? Essa questão de você fazer, a gente acaba às vezes culpando os outros. Pedir ajuda, entender que você precisa de ajuda, 2 ajudas. Ajuda do alto e ajuda do alto, né? Do alto com L e do alto com U. Do alto com U. Então, ajuda profissional mesmo, né? E humildade, que é algo que você falou tanto, assim, né? A gente precisa ser humilde e reconhecer, né, que a gente não é ninguém sozinho. Exatamente isso que você falou, assim, né? Deus, minha avó sempre dizia que Deus é um Deus muito cavalheiro. Ele respeita, ele não vai, ele vai bater, ele diz que ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Ele não vai arrombar a sua porta e entrar e falar, você vai fazer do meu jeito, igual a gente faz, né? Ele vai esperar você abrir a porta e deixar. Então, nossa, Dai, sério, sem palavras, eu queria continuar, deu 1h30. Eu achava que com 1 hora o Instagram derrubava, sabia? Tô achando que eu tô no Zoom aqui. Mas tá funcionando. Eu queria ler aqui alguns comentários que eu fui vendo, eu não fui lendo durante, para não atrapalhar, mas algumas pessoas foram falando algumas coisas muito bonitas. Olha, que mulher incrível, sou grata a você, Aline, por ter me apresentado uma pessoa assim tão especial. Apaixonada por sua história, Dai. Te conheço, mas não te conhecia. Você é uma grande mulher de Deus. Que live forte, estou chorando. Muitas pessoas aqui, mensagens de carinho aqui para Dai. Dai, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Esqueceu alguma parte? Quer fazer um fechamento aí? Olha, Aline, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com você. Você é uma mulher que eu admiro muito também. E eu estou muito feliz de estar aqui contando a minha história, porque eu sei que Deus usa a vida de outras pessoas, os nossos sofrimentos, a nossa vida para abençoar outras pessoas, né? Que a gente possa aprender também, né? Com o erro das outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente se coloca em algumas situações, né? Que a gente possa aprender, né? E andar por outro caminho, que é melhor. Muito obrigada por todo mundo que ficou até o fim. Então, se você não assistiu inteira, amanhã vai estar no YouTube. Se você quiser mandar para alguém assistir depois também, amanhã já está lá. Você pode encaminhar o link. E aí você pode ir ouvindo enquanto lava a louça, enquanto lava a roupa, enquanto, enfim, né, tá trabalhando. E é isso aí, Dai. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo. Aproveito para fazer de novo aqui a propaganda da Dai. A Dorella, que é a lojinha que ela montou, né, de moda sustentável, né? Fala você, Dai. Eu escrevi Eita, aqui Dai, a Rebeca acordou. Aí, ó, esse é o meu marido, né? E o Luca dormiu, graças a Deus. Dormiu aqui no sofá do meu lado. Trouxe guache, trouxe... Olha isso aqui, eu tô assim... Tô cheia de coisa aqui que ele foi trazendo.
Enfim, sobrevivemos. Gente, muito obrigada. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Deus Convido abençoe a vocês todos. para conhecerem o Insta da Dai também, que coloquei aí. eu amo acompanhar, sempre compartilha algumas palavras que às vezes edificam o nosso dia. Às vezes não, sempre edificam o nosso dia. Amém. Deus abençoe Obrigada a todos. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.